Pessoal, precisamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a criação da Procuradoria-Geral do município. Você tem acompanhado o trabalho do MBL Campinas e sabe que uma das bandeiras nossas é o combate ao patrimonialismo. Nós já lutamos em Campinas contra o aumento do ticket de refeição de R$ 1.400, já lutamos contra a redução da carga horária de 30 horas, já lutamos contra o aumento criminoso do IPTU, do ITBI e do ISS, já lutamos contra o aumento das cadeiras para vereadores na Câmara Municipal e agora a bola da vez é a criação da Procuradoria-Geral do município. Esse projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Municipal, ele é uma promessa incorporada na Lei Orgânica do município desde 1990, ou seja, vão fazer quase 30 anos que existe um lobby para ser aprovado esse órgão, que é a Procuradoria-Geral do município, que hoje funciona na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ou seja, vai haver uma reestruturação desse órgão, assim como de Finanças e Recursos Humanos, juntando tudo numa estrutura subordinado ao Procurador-Geral do município. É algo semelhante com o que acontece no Brasil, a âmbito nacional, onde nós temos a Procuradoria-Geral da República, hoje nós temos o PGR, que é o Augusto Aras, nomeado pelo presidente Bolsonaro, ou seja, é um cargo político, apesar de ter sido escolhido entre uma lista tríplice. Existe uma eleição entre os procuradores, eles escolhem 3 nomes, e aí o Poder Executivo, no caso o presidente, escolhe entre esses nomes aquele da sua escolha. Aqui em Campinas não vai ser diferente. Esse PGM, Procurador-Geral do município, vai estar subordinado ao Jonas Donizete. Existe uma independência administrativa, porém vai existir uma dependência política, e não só do PGM, como de outros cargos dentro do conselho desse órgão, né? Então esse é o primeiro motivo que eu sou contra a criação desse órgão, porque vai ser mais um órgão chapa branca, assim como os tribunais de contas que existem em alguns municípios, que servem apenas para ratificar os mandos e desmandos da administração pública e do executivo, não menosprezando o time técnico desses órgãos, porque são técnicos, mas infelizmente eles estão subordinados a uma figura central, que é o PGR ou o PGM no nosso caso, e esse vai responder ao prefeito e devolver os favores que ele vai dever em função da sua nomeação. Então é um órgão que já nasce comprometido com o Poder Executivo, e ao invés de fazer a sua função social, que é fiscalizar as contas públicas, ele vai servir de puxadinho do projeto do Poder Executivo e vai exercer sim a sua influência política nas decisões aí, por isso somos totalmente contrários. Outro motivo que nós somos contrários é devido ao aumento da carga tributária que isso vai gerar, porque estima-se que tem um custo mínimo de implantação e sustentação anual em torno de 5 milhões por ano, para criar algo em torno de 100 cargos de procuradores e servidores em geral. E isso é algo inconcebível nos dias de hoje, porque vai na contramão de tudo que o povo escolheu, a política nacional que está sendo seguida, que é o enxugamento e a simplificação da máquina pública. Nós não precisamos criar mais elefantes brancos, a gente não precisa complicar, não precisa aumentar a burocracia e não queremos centralização de poder. Então, preferimos que a administração pública continue pulverizada, que continue independente, não tanto quanto a gente gostaria, mas é o que temos, e em vez de ir para trás, a gente quer ir para frente. A gente precisa no sentido de nos tornar cada vez mais independentes, a separação de poderes, vamos falar assim, né? Então o custo desse novo órgão é injustificável, apesar de que algumas figuras dizem que não, nós vamos reestruturar tudo e vai acarretar uma economia aos cofres públicos. Isso é conversa jogada ao vento, e nós sabemos que isso vai impactar sim mais de 5 milhões anuais no bolso do contribuinte, se não for muito mais. Isso é um pequeno estimativa que existe, mas que ainda está sendo apurado detalhadamente. E, finalmente, o último motivo por qual eu sou contra é a questão da sucumbência. Acredito que a maioria de vocês não saibam que seja isso, mas é uma gratificação que o procurador recebe, além do salário que ele já tem, sobre os ganhos das causas públicas, os ganhos na justiça que o procurador tem. Então o réu, o pagador, vai ressarcir ali aos cofres dos auditores, dos procuradores, que irão dividir entre si o mérito aí da sucumbência. Eu acredito que no âmbito privado é legítimo, e é previsto em lei também, tanto para o privado quanto para o público, que a sucumbência é legal. Isso a OAB já fez o lobby dela e já aprovou essa lei, e ela é reconhecida legalmente. Porém, na minha opinião, isso é totalmente imoral no âmbito público, já que um procurador começa a ganhar a partir de R$15 mil e pode chegar a R$35 mil, que é 80% do teto de um desembargador, pode ganhar R$7 mil a mais do que o próprio prefeito aqui, então o PGM pode ganhar R$32 mil. E ainda tem a tal da sucumbência, que é um ganho extra que pode variar de 5, 10, 15 mil, a gente não sabe, vai depender do ganho das causas jurídicas. Então eu sou radicalmente contra.
a receber sucumbência no âmbito público, no âmbito privado, tudo bem. Eu acredito que não só os procuradores, os vereadores, o prefeito, qualquer cidadão que entrar para a vida pública, que virar um servidor, que virar um político, que virar um ministro, ele tem que ser um exemplo de missão, um exemplo de abnegação. Claro, ele tem que ter um salário justo, digno, como já tem os procuradores, mas não super salários. Se o indivíduo quer ficar rico, se ele quer amealhar recursos dentro do serviço público, isso não é, na minha opinião, moral. Eu acho que ele deve ir para o âmbito privado e aí ele pode enriquecer livremente, porque é isso que nós defendemos, a meritocracia. Nós vivemos dentro do sistema capitalista de economia de mercado e aí é justo que ele ganhe o valor que ele quiser. Se ele quiser ganhar 100, 200, 500, vai depender da competência dele, mas não no serviço público. Nós vivemos num país onde 80% da população sobrevive com 2 salários mínimos, metade da população com 1 salário mínimo. Nós temos milhões de pessoas vivendo na linha da miséria, temos 15 milhões de desempregados. Está totalmente fora da realidade do Brasil, do anseio da população, indo na contramão dos anseios que o povo está pedindo aos órgãos públicos, à administração pública. Então, é por esses 3 motivos que eu sou contra a criação da Procuradoria-Geral do Município. E para isso, nós, no MBL Campinas, fizemos um abaixo-assinado, que eu vou colocar no link aqui abaixo do vídeo, e conto com o apoio de vocês para que a gente possa vencer mais essa batalha. Um abraço, obrigado.